E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai embarcar numa viagem fascinante não só pela história, mas pelas palavras que formam a Bíblia. Vamos mergulhar nos idiomas originais que carregaram uma das mensagens mais importantes de todos os tempos. Então, se preparem, porque a nossa jornada no tempo começa agora. Para começar, eu já quero chegar com uma pergunta que pode parecer meio chocante. E se eu te dissesse que ninguém, em lugar nenhum do mundo, jamais encontrou um único manuscrito original da Bíblia? Nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Parece o começo de um filme de mistério, não é? Pois é, porque de certa forma é exatamente isso. Sabe, o nome técnico para esses originais é autógrafo. É o texto que foi escrito pela mão do próprio autor, tipo Moisés ou o apóstolo Paulo. E qual é o status de todos eles hoje? Perdidos. Simplesmente sumiram na história. E isso, claro, levanta uma pergunta gigantesca. É aqui que a nossa investigação começa pra valer. Se a gente não tem os originais, como podemos ter certeza de que o texto que a gente lê hoje é fiel ao que foi escrito há milhares de anos? A resposta não está em um único documento trancado num cofre, mas em milhares de pistas espalhadas pela história. E a solução do mistério está justamente aqui. Tá, a gente não tem os autógrafos, mas temos algo que talvez seja ainda mais poderoso. Milhares de cópias feitas à mão ao longo de séculos. Cada uma delas funciona como uma testemunha, sabe? Uma pecinha de um quebra-cabeça imenso que nos permite reconstruir o texto original com uma precisão, cara, é de cair o queixo. Então, bora seguir a trilha dessas cópias através das grandes línguas da antiguidade, porque no fim das contas a história do texto da Bíblia é também a história dos idiomas que carregaram essa mensagem através dos séculos. Pensa nisso aqui como o nosso mapa da viagem. A jornada começa com o hebraico, a língua principal do Antigo Testamento, com umas partes em aramaico, que era tipo uma língua prima. Depois, o mundo muda completamente e o grego se torna a língua do momento. E, por fim, com a ascensão de Roma, o latim domina o cenário no Ocidente. Cada uma dessas línguas deixou sua pegada na transmissão do texto. Nosso ponto de partida é o hebraico. O que a gente está vendo aí é a Estela de Tel Dan. É uma prova arqueológica incrível, não do texto da Bíblia em si, mas de como a língua hebraica é antiga. Nela está escrito Casa de Davi, e isso nos dá um gostinho de como era o hebraico daquela época. Uma língua que, claro, evoluiu muito com o tempo. E então, o jogo vira. E o responsável por essa virada foi esse cara, Alexandre o Grande. Em pouco mais de 10 anos, ele não só construiu um império gigantesco, mas também espalhou a cultura e, o que é crucial para a nossa história, a língua grega por todo lugar. Foi ele quem criou o que a gente chama de mundo helenizado. Agora, o que é muito interessante aqui é o tipo de grego que se popularizou. Não era aquele grego clássico, super complexo dos filósofos. Era o grego koine, que significa comum, a língua da rua, do comércio, do dia a dia. Era o idioma perfeito para uma mensagem como o evangelho, que era para todo mundo, não só para uma elite de intelectuais. Era uma língua simples, clara e direta. A ascensão do grego criou uma necessidade. As comunidades de judeus que viviam espalhadas pelo império, como em Alexandria, já não falavam hebraico no dia a dia. A solução foi a Septuaginta, a primeira grande tradução das escrituras hebraicas para o grego. E a importância disso é enorme, porque foi essa a versão que os autores do Novo Testamento mais citaram. Ela virou a grande ponte entre os dois testamentos. Mas a roda da história gira mais uma vez. O poder de Roma cresce e, com ele, a influência do latim. No lado ocidental do Império, o latim aos poucos toma o lugar do grego. E isso exigiu uma nova e monumental tradução, a Vulgata, feita por Jerônimo. Essa versão em latim se tornaria o texto padrão da Igreja Ocidental por mais de 1000 anos. Mas, afinal, quem eram as pessoas que copiavam e preservavam esses textos com tanto cuidado por séculos e passando por tantas mudanças de língua? Vamos conhecer agora os guardiões do texto. Olha, essa imagem é simplesmente de arrepiar. É o grande rolo de Isaías, um dos manuscritos do Mar Morto. Ele é de antes da época de Cristo, cerca de 1000 anos mais antigo do que qualquer outro manuscrito hebraico que a gente tinha até então. E o mais incrível, quando os estudiosos compararam esse rolo com o texto que já conhecíamos, a semelhança era espantosa. O capítulo 53 de Isaías, por exemplo, é praticamente idêntico nos dois, com 1000 anos de história separando um do outro. Agora, vamos dar um salto de 1000 anos no tempo. Depois dos manuscritos do Mar Morto, já na Idade Média,
Um novo grupo de escribas judeus, os massoretas, vai levar a preservação do texto a um nível de precisão que é quase sobre-humano. E essa é a obra-prima deles, o Códice de Alepo. Repara só na diferença entre esse livro todo organizadinho e os rolos antigos. Os massoretas não estavam só copiando, eles estavam criando um sistema super complexo para garantir que o texto fosse passado para frente sem nenhum erro. O hebraico antigo só se escrevia com consoantes. Imagina ler um texto sem A, E, I, O, U. Para resolver isso, os massoretas tiveram uma ideia genial. Eles criaram um sistema de pontinhos e tracinhos para colocar em cima e embaixo das consoantes, preservando a pronúncia correta que tinha sido passada de geração em geração. Eles também contavam até o número de letras em cada livro para garantir que nada fosse mudado. Era um trabalho de uma dedicação e precisão incríveis. E aqui, a solução para o nosso mistério do começo fica clara. A confiança que a gente tem no texto da Bíblia hoje não vem de um único autógrafo perdido, mas da concordância impressionante entre milhares de cópias. Testemunhas separadas por 1000 anos, como os manuscritos do Mar Morto e os textos massoréticos, que contam a mesma história. A consistência ao longo do tempo é a maior prova. Então, por que essa história toda importa hoje? Por que a gente deveria se preocupar com hebraico, aramaico e grego se temos tantas traduções excelentes em português? Bom, a resposta está na importância de voltar para as fontes. Martinho Lutero, o grande reformador, resumiu isso de um jeito brilhante. Para ele, as línguas originais não eram só um exercício acadêmico, elas eram como a bainha que guarda e protegia a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ignorar as línguas originais era como arriscar perder a própria espada. E essa analogia aqui é perfeita para os dias de hoje. Ler uma boa tradução é como assistir a um filmaço numa TV antiga de tubo. Você entende a história, os personagens, a trama principal. Mas ler no original, isso é como ver o mesmo filme numa tela 4K. De repente, você enxerga detalhes, cores e uma profundidade que estavam escondidos o tempo todo. O ponto central é este. Toda tradução é, por natureza, uma interpretação. Ela nos dá acesso à mensagem. E isso é fantástico, mas o texto original nos dá acesso a essa mesma mensagem com uma fidelidade muito maior. Ele nos permite ver os jogos de palavras, as conexões e a riqueza poética que, inevitavelmente, se perdem um pouco, mesmo na melhor das traduções. E a gente termina com essa reflexão. Se as palavras são de fato a bainha, o estojo que carrega a mensagem, será que a gente não está perdendo algumas nuances, algumas profundidades e belezas da espada ao nos contentarmos só com a versão traduzida? É uma pergunta que, com certeza, vale a pena pensar. Obrigado por embarcarem com a gente nesta jornada.